gente estava trabalhando na aula passada, para a gente dar alguma continuidade. E aí vocês me dizem se vocês já tentaram fazer alguma coisa dessa parte de estática, se tiveram dúvidas, como que ficou, tá? Alguém falou? Eu, particularmente, professor, eu tentei fazer algumas questões de estática, sabe? Mas eu tenho algumas, assim, as dúvidas vão aparecendo porque, principalmente quando os tubos, eles são curvados, né? Aí, para saber as pressões, confunde bastante se a pessoa não prestar atenção. Quando tem várias coisas. Então, eu posso... Sim. Você tem alguma que você queira que eu faça? Não, no momento não, porque até agora acho que eu consegui fazer. Aí quando. Mas eu tive essa dificuldade, sabe? Sim. Aí acho que eu não consegui fazer, eu comento aqui no espaço. Professora, com licença. Diga. A questão... Alô? Diga, pode dizer. Pronto. A questão número 11, lá do questionário 2. A senhora poderia dar uma olhada nela, porque a gente estava tentando resolver ela e tava bem caixão. Menino, como vocês estão adiantados. Quer dizer, segundo questionário, já a questão 11, então está bem lá na frente. Deixa eu olhar aqui. Que questão é essa? Tem umas questões nesse segundo questionário que são meio mais pesadas, né? Um pouco mais pesadas, realmente. Vamos ver aqui. Então, essa questão aqui é tão boa. Você pode fazer ela de duas formas diferentes. Eu acho que eu prefiro resolver do que tentar explicar, porque eu não sei qual que vai ser a dúvida que vocês têm. Qual que seria a dúvida específica? É só porque ficou difícil de entender como era que fazia ou alguma outra coisa? Assim, que nem o colega falou agora há pouco, quando lida com esses tubos assim mais curvos e tal, ainda não está muito claro na minha cabeça qual lógica eu deveria adotar para resolver. E a senhora pode reparar que na figura ele mostra alturas diferentes de cada lado para o mesmo líquido. Aí isso aí também dificultou um pouco o meu pensamento. Pronto, então eu vou começar por essa questão, tá? Deixa eu colocar aqui um novo slide em branco para a gente trabalhar com ela primeiro, tá certo? Só cortar aqui para ficar melhor da gente fazer. Então, a ideia dessa questão aqui, pessoal, é o seguinte: a gente tem um tubo único, né? Isso aqui é um único tubo em U, certo? Ambos os lados aqui estão abertos para a atmosfera. Tá exibindo. Então, aqui a gente tem a ação da pressão atmosférica, aqui a gente tem a ação da pressão atmosférica, certo? Então, desse lado aqui esquerdo, a gente tem 10 centímetros de uma coluna de óleo, 7 centímetros de uma coluna de água e 4 centímetros da coluna do fluido X. Certo. Eu não estou apresentando, não, Eduardo? Então, peraí, deixa eu ver se eu achava que eu já tinha colocado para apresentar. Ainda bem que esse chat está aberto. Tá certo, então. Deixa eu colocar aqui. Só porque eu disse que ia fazer isso, aí 10 mil pessoas resolveram entrar. Apresentar, tela inteira. Pronto, então? Agora foi?
Está apresentando? Acho que agora foi. Pronto, excelente. Então, a questão que Quem foi que perguntou? Acho que foi Luca, não lembro. Foi assim, professora. Enfim, pronto. A questão que o Luca colocou, pessoal, era essa daqui. Era essa daqui. Então, essa questão era justamente relacionada a você identificar qual que seria a densidade desse fluido X, que é esse fluido azul aqui embaixo, certo? Sabendo que ele estava na base aí desse tubo em U, e que do lado esquerdo você tinha sobre ele 7 centímetros de água, 10 centímetros de óleo, a ação da pressão atmosférica, e do lado oposto você tinha pressão atmosférica, 9 centímetros de óleo e mais também 5 centímetros dessa coluna de água, certo? Então, o que acontece? Quando a gente estava falando lá na aula anterior a respeito da equação geral da estática, a gente disse assim, olha, só chegar aqui no slide, dois pontos do mesmo fluido que estiverem à mesma profundidade estão a uma mesma pressão. Então, a gente tem que um mesmo fluido, dois pontos de um mesmo fluido que estiverem à mesma profundidade, eles vão ter a mesma pressão. Então, se você quiser pegar uma reta e traçar aqui no próprio fluido X, nesse ponto aqui, logo, vamos supor que eu consegui, tá, pessoal? Botar no canto que eu quero, aqui nesses 4 centímetros aqui, certo? A gente consegue ver que nesse ponto aí, a pressão vai ser a mesma, tanto de um lado quanto do outro, certo? Por quê? Justamente pelo princípio do Estevam. Sei? Beleza até agora? Então, dois pontos a uma mesma profundidade de um mesmo fluido, eles vão estar sujeitos à mesma pressão. E aí, com isso a gente pode dizer que eu vou denominar aqui alguns pontos, tá? Na figura para facilitar a vida da gente. E a seria um ponto B. Eu estou colocando nessas interfaces, tá? C. E tem a interface também aqui, seria D. Então, se a gente quiser relacionar as pressões nessas interfaces, a gente pode. Como? Primeiramente, a gente vai saber que a pressão no ponto B, ela é igual à pressão no ponto C, mais essa coluna de fluido X, coluna do fluido X, vezes essa altura que eu vou chamar aqui de 6 menos 4. Por que 6 menos 4? Porque conseguem ver que o ponto B, o equivalente a ele seria esse ponto aqui, o ponto de mesma pressão seria aqui, certo? Então, a pressão no ponto B seria igual a essa pressão aqui nesse ponto, vamos dizer que ele seja o ponto E.
E essa pressão no ponto B, no ponto E, equivale à pressão do ponto C, que está acima do ponto E, mais essa altura aqui dessa coluna de fluido. Que altura é essa? 6 centímetros menos esses 4 centímetros aqui, certo? Todo mundo acompanhou? Eu não vou fazer essa questão com todos os valores substituídos não, tá, pessoal? Mas eu vou dar o mote para vocês resolverem, beleza? Me digam aí se entenderam essa parte inicial, todo mundo? Ok, eu entendi aqui. Ok. Então, o que, que vai acontecer? Você vai fazer essa mesma, o caminho do fluido até chegar nesse ponto B ou chegar no ponto E em cada um dos lados. Então, a gente pode dizer que... Deixa eu copiar aqui. Pelo lado de cá, certo? Pelo lado esquerdo. A pressão no ponto B, ela vai ser a soma da pressão atmosférica, P0, que age aqui sobre então, a pressão no ponto B vai ser a soma da pressão P0 mais a coluna de óleo, então, massa específica do óleo, vezes G vezes a profundidade, que seria aí de 10 centímetros, mais a coluna de água, né? Seria, então, a massa específica da água, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura dela, de 7 centímetros. Então, com isso aqui, a gente consegue determinar qual que vai ser a pressão nesse ponto B, certo? E aí a gente sabe, o ponto B está uma mesma pressão que esse ponto é ali, né? Por quê? Porque é o mesmo fluido a uma mesma profundidade. Então, a gente segue o mesmo raciocínio que a gente fez para o lado esquerdo, faz para o lado direito agora. Então, a pressão no ponto E, ela vai valer justamente o valor da pressão no ponto, o valor da pressão P0, aqui, que age sobre toda a coluna de fluido, mais a coluna de óleo, com altura de 9 centímetros, mais a coluna de água, com altura de 5 centímetros, mais a coluna do fluido X, com altura aí de 2 centímetros. E aí a gente sabe que PB é igual a PE, é isso, porque é o mesmo fluido a uma mesma profundidade, e aí alguns desses termos vão se cancelar, né, quando a gente fizer essa igualdade. Então, P0 aqui, por exemplo, a gente consegue ver de cara que ele vai se cancelar com esse P0 aqui. A aceleração da gravidade está multiplicando esse termo, todos os termos. Então, também vai ser um termo que vai poder estar sendo cancelado. De tal maneira que você vai achar a massa específica do fluido. Beleza? E aí, eu não sei se... pronto. Ele pede para calcular justamente qual que é essa massa específica. Ok? Deu certo para todo mundo? Rapidão, só uma coisa que eu me enrolei aqui. O P0 seria referente a qual ponto mesmo? P0 é a pressão atmosférica. Tá. Então, essa pressão que age sobre toda essa coluna do fluido dos dois lados, porque ambos estão abertos para a atmosfera. Pronto, show de bola. Ok? Ótimo. Ok, obrigado, viu? Mais alguma dúvida, pessoal? Nada? Mais alguma dúvida? Observação, né? Na questão ele fala que a densidade do óleo é 0,798.
densidade, certo? Então, vocês vão ter que fazer a conversão de densidade para massa específica. Então, a massa específica aqui que vocês vão usar vai ser o produto desse valor de densidade pela massa específica da água. Ok? Só para vocês não botarem 0,798 e depois dizer, professora, não tem nenhuma resposta. Isso, Renato, se o tubo for fechado, foi 0 a 0. Não tem ação da pressão atmosférica sobre aquela coluna de fluido. Beleza? Então, pessoal, essa parte aí de manometria, ela é muito da aplicação dessa equação de formas variadas, mas é sempre, digamos assim, mais do mesmo. É repetição, realmente, as questões são muito parecidas umas com as outras, e não tem muita variação, não, certo? Eu queria trazer para vocês agora o conteúdo dessa última parte, digamos assim, começar a falar para vocês sobre essa parte de forças hidrostáticas sobre superfícies submersas, que é um dos conteúdos mais, digamos assim, que precisa de mais cuidado, né, nessa segunda parte da nossa primeira unidade. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida a respeito de manometria, agora eu posso tirar também, mas a gente vai fazer, pelo calendário lá, o cronograma que o professor Tony colocou no CIGAR, a gente... Olha, meu Deus, calma. Volto para aqui, pronto. Pelo cronograma que o professor Antônio colocou lá no CIGAR, vocês conseguem ver que tem já uma orientação, né, de datas, mais ou menos, o que seria interessante a gente estar fazendo a cada dia, né? Então, hoje seria a gente começar essa parte de empuxo e forças hidrostáticas em superfícies submersas, para que a gente pudesse, na semana que vem, ficar bem focado realmente só com exercícios, revisão, para fazer a prova na semana que vem. Certo? Então, eu vou iniciar, tá bom? Alguém falou comigo aqui? Felipe quer entrar? Jean. Matheus. Boa tarde, pessoal. Entrou pelo lado errado. Pronto. Então, para a gente começar a falar sobre essas forças hidrostáticas sobre superfícies submersas, pessoal, na realidade, essas aplicações, como eu comecei a falar com vocês na aula anterior, ela diz respeito a várias situações, né? Então, a gente pode estar pensando nesse tema de forças hidrostáticas sobre superfícies submersas, pensando em construções de barragens para rejeitos de mineração, para barragens para produção de hidroeletricidade, a gente pode estar pensando, inclusive, na construção de elementos, né, de pontes ou de navios, enfim, qualquer elemento que vai ficar submerso ou parcialmente submerso, ele vai estar sujeito à ação de forças decorrentes da pressão do fluido, né? E como a gente sabe, descrever uma força é dizer qual é o módulo dela, qual é a direção e onde que ela está sendo aplicada, certo? Então, o nosso estudo agora vai ser esse de forças hidrostáticas, né, forças decorrentes das colunas de fluidos estáticos sobre superfícies que estejam submersas. E essas superfícies, elas podem ser de várias formas, elas podem ser planas, elas podem ser inclinadas, quer dizer, podem ser planas, podem ser curvas, podem ser inclinadas, podem ser horizontais, verticais, enfim, tem várias
formas dessa superfície estarem imersas nesse fluido. E aí, o que acontece? Se a gente for falar em superfícies submersas horizontais, tudo é bem mais simples. Por quê? Porque para a superfície horizontal, a gente tem esse fluido exercendo uma dada pressão, a superfície ela está num dado nível aqui, né? Então, ela está submersa em uma dada profundidade, né? Quando ela é uma superfície horizontal. E eu vou ficar aqui mesmo, peraí. Queria muito poder ficar na tela de apresentação, mas meu computador é muito lerdo. Não deveria ser, mas é. E aí é melhor ficar aqui nessa tela nessa tela intermediária, né? Então, voltando, né? Quando a gente fala em uma superfície horizontal, tudo fica muito mais simples da gente trabalhar. Por quê? Porque a pressão ela é uniforme em uma superfície horizontal. Por que ela é uniforme? Porque em qualquer ponto de um líquido a uma mesma profundidade, a gente tinha visto lá que o princípio de Estevam dizia para a gente que teríamos a mesma pressão, né? Então, para uma superfície horizontal, é uma belezura. Se eu quiser calcular a força decorrente dessa pressão aqui, basta multiplicar a pressão vezes a área, e aí eu consigo calcular a força, não é isso? Força sobre área, então a força pode ser calculada pelo produto pressão vezes área. E aí, como essa pressão ela é a mesma em todos os pontos, né, ela se distribui uniformemente, a gente pode considerar que essa força resultante, ela atue no centroide dessa área aqui, e a direção dela é perpendicular, né, à superfície horizontal. Então, o caso horizontal, ele é uma belezura. A pessoa nem precisa titubear para resolver questão com a superfície horizontal. O negócio começa a pegar quando a gente começa a tratar de superfícies verticais, sejam elas superfícies planas, né? Sejam elas verticais ou inclinadas. Por quê? Porque quando a gente começa a tratar desse tipo de superfície, a gente consegue ver aqui por essa figura que eu tenho um valor de pressão para cada nível H considerado. Então, a gente vai ter, na realidade, uma distribuição de pressão que ela aumenta desde o valor aqui na superfície livre do líquido até um valor final aqui, ρGH, zão, correspondente a essa altura toda de líquido, né? Mas, a cada ponto, né, dessa superfície aqui vertical, eu tenho um valor de pressão diferente. Então, aqui eu posso ter pressão sendo igual a ρGH sobre 2, ou ρGH sobre 3, enfim, até que a gente alcance o valor da última camada de fluido, então a gente tem uma concentração de valores maiores da pressão nessa porção mais profunda. Tranquilos até agora? Então, o que acontece? Para eu poder calcular uma força resultante da ação da pressão na superfície vertical, eu tenho que pegar, na realidade, não mais a pressão puramente e multiplicar pela área, mas trabalhar com uma pressão que atue sobre um infinitesimal de área para calcular a força infinitesimal em cada ponto e aí realizar a integração. Beleza? Então, quando a gente faz isso, né, a gente considera que em um ponto qualquer, a uma profundidade aí, HI, a pressão correspondente vai ser PI
sendo igual à soma da pressão atmosférica, mais um ρgHI, correspondendo à profundidade que a gente está considerando. E aí, essa expressão aqui, da pressão para cada ponto de profundidade HI, é que a gente vai integrar ao longo de toda essa área infinitesimal, né, vezes o produto dessa expressão pela área infinitesimal, que a gente vai integrar para achar o módulo da força resultante. Certo? Dúvidas até agora? Ok? Então, eu vou continuando, tá? Vocês não estão falando nada, eu vou continuando. Vocês vão dizendo. Pronto. Então, para a gente calcular o módulo dessa força resultante, então a gente teria que integrar esse termo de pressão infinitesimal ao longo de toda a área de uma dada superfície que esteja aqui submersa no fluido, certo? Não precisa ainda vocês se preocuparem com essa figura, tentar entender o que é cada coisa, tá? O cuidado com o valor de H, Vinícius, é o seguinte, porque quando a gente fala da superfície horizontal, é bastante simples para a gente calcular uma força resultante, né? Basta eu pegar o produto da pressão e multiplicar pela área dessa superfície horizontal, e aí, como essa superfície ela é horizontal, ela está toda sujeita a uma carga de pressão que se distribui uniformemente, e que está toda a uma profundidade igual, a uma profundidade H, certo? Então, a pressão ela é a mesma em todos os pontos aqui na superfície horizontal, e aí para eu calcular a força, é mais fácil, é só multiplicar a pressão nessa profundidade H vezes a área. Já quando a gente trata da superfície inclinada, então, a gente tem que a pressão ela vai variando, né, a cada novo nível de profundidade que a gente esteja considerando. Então, eu não posso mais pegar essa expressão aqui e jogar lá e multiplicar pela área da superfície. Não dá. Por quê? Porque o valor da pressão ele vai se modificar a cada novo valor de H. Então, a gente precisa tomar cuidado com justamente que altura é essa que a gente está considerando. A pressão modifica a cada nova profundidade que a gente esteja tratando, isso. Então, para a gente resolver essa situação, o que a gente precisa fazer é ter uma expressão para a pressão que atue a cada nível de profundidade HI, relacionando-se com uma área infinitesimal, para que a gente possa fazer a integração dessa expressão, certo? Então, se a gente considerar uma placa plana completamente submersa em fluido, e aí agora a gente não precisa prestar muita atenção se essa superfície ela está vertical ou inclinada, tá? A gente só está falando de uma placa plana qualquer. A gente sabe que a pressão em qualquer ponto, a uma determinada profundidade, pressão PI, ela vai ser dada pela soma da pressão atmosférica, que atua sobre a superfície livre do fluido, mais a pressão decorrente da coluna hidrostática, ρgHI, para cada nível de profundidade que a gente esteja considerando. Então, se eu quiser calcular o módulo dessa força resultante, eu vou pegar essa expressão para a pressão PI, multiplicar pela área sobre a qual ela atua e integrar isso aqui em toda essa área. Beleza? Senhoras e senhores, até agora? Ótimo. Então, se a gente for olhar essa figura aqui agora, se a gente for analisar essa figura aqui, que eu coloquei para vocês, o
que ela está representando aqui? Eu tenho uma placa plana, inclinada, com um dado ângulo I, quer dizer, um dado ângulo θ, com respeito a essa superfície livre aqui do líquido, certo? E se eu quiser trabalhar com essas alturas HI, né, eu posso trabalhar tanto diretamente aqui na profundidade, digamos assim, vertical, a partir dessa superfície livre, né, descendo aqui nesses níveis, como eu posso trabalhar com cotas a partir da origem aqui, na superfície livre do líquido, alinhadas com esse eixo aqui, Y, que está justamente passando sobre, digamos assim, essa placa inclinada. Então, a gente pode entender que a pressão está aumentando com a profundidade vertical, não é isso? Mas, se essa placa ela estiver inclinada, eu tenho que considerar qual que é essa inclinação dessa placa para poder elaborar toda a minha função matemática também, certo? E aí a gente consegue ver que esse ângulo aqui, se eu calcular o seno dele, seno de θ é cateto oposto, não é isso? Que seria a profundidade vertical, o H, pela hipotenusa, que seria essa direção Y aqui. Então, o seno de θ, ele me dá a informação de H sobre Y. De tal maneira que, para uma dada profundidade HI, eu vou ter um YI qualquer, certo? E aí a gente pode substituir esse HI por Y seno de θ na hora de fazer a integração para calcular a força resultante. Quando a gente fizer isso, o que vai acontecer? Bom, o termo de P0 está multiplicando o dA isoladamente. Então, eu posso ter aqui uma integral separada, né? Separar esses dois termos aqui que se somam. Uma integral de P0 dA. P0 é constante, então sai da minha integral. E realizar a integração desse outro termo aqui. ρg vezes y seno de θ dA. E aí a gente consegue ver que ao longo da placa, que está lá submersa, vários desses termos aqui são constantes. A massa específica do fluido, a aceleração da gravidade, o seno de θ, e eu só tenho que fazer a integração do termo YdA, certo? Eu não sei quantos de vocês já pagaram mecânica dos sólidos, né? Lá em mecânica dos sólidos, se usa muito essa parte aqui que a gente vai precisar agora para calcular essas forças. Então, as coordenadas do centro geométrico de uma dada superfície, ela é dada pela integração de um xdA dividido pela área total. Integral de dA é a área total, né? Para a gente achar as coordenadas do centroide na direção X, do centroide na direção Y e do centroide na direção Z, de qualquer figura geométrica, certo? Então, a gente consegue ver que essa integral de YdA que aparece no nosso cálculo da força resultante, ela é o produto da coordenada do centro geométrico, YC, vezes essa integral aqui de dA, certo? Então, a gente pode trabalhar agora com... Ao invés de a gente trabalhar com essa integral de YdA, a gente vai trabalhar com esse produto do Y do centro geométrico vezes a integral de dA. E Y do centro geométrico, pessoal, nada mais é do que essa distância aqui, ó. Desde a origem até aonde é o centro geométrico da superfície que está submersa. Então, se a gente estiver falando de uma placa retangular, isso aqui for a largura e valer, sei lá, se essa largura aqui valer W, então a coordenada desse Y do centroide
vai estar relacionada justamente com a coordenada desse centro geométrico. Então, na placa seria o W sobre 2, né? Mais essa distância daqui até a origem. Ok? Dúvidas até agora? Ficou enrolado? Todo mundo entendeu o que é esse Y do centroide? Eu vou seguir, então. Explica de novo, vamos lá. Eu vou voltar aqui, então, só um pouquinho, tá? Eduardo, é o seguinte, ó. Eu não estava fazendo integração a cada nível de pressão HI? A cada nível de profundidade? A única coisa que a gente está fazendo de diferente agora é que essa profundidade HI, eu vou interpretar ela não agora somente como essa profundidade aqui vertical, mas eu vou relacionar ela com a inclinação dessa placa aqui. Então, essa placa está inclinada em um dado valor, certo? A origem sempre vai ser na superfície livre do líquido, sim, Lucas. E o seno desse ângulo vai ser dado justamente por cateto oposto, que é a profundidade H, dividido pela hipotenusa, que é essa direção alinhada com a própria placa, tá? Quando a gente fez isso, e substituir aqui na integral, todos esses termos, ρ, g e seno do ângulo, são constantes para uma dada placa, né, que esteja submersa numa dada condição. A única variável que a gente tem é justamente essa profundidade inclinada, eu posso chamar assim, nessa direção Y que ele coloca na figura, tá? Vezes o infinitesimal de área dA. Esse termo aqui, integral de YdA, lá na disciplina de mecânica dos sólidos, ele é usado justamente para a gente determinar a coordenada do centro geométrico de uma dada figura. Então, a coordenada y do centroide vezes integral de dA é igual a esse termo aqui, que a gente destacou na fórmula, certo? Até aí tá tudo bem? Então, o que vai acontecer é que a gente vai tratar dessa expressão aqui, não mais dessa maneira, mas como sendo o produto, né? Essa integral aqui de YdA, a gente vai tratar como produto das coordenadas do centro geométrico, YC, vezes a área dessa placa, certo? E aí, olha que beleza, né? A gente consegue ver nessa expressão que algumas coisas podem ser rearranjadas, né? Então, se eu usei o seno de θ para calcular para relacionar H e Y através aqui dessa relação que eu estou mostrando, eu posso fazer isso tanto indo quanto voltando. Então, seno de θ vezes Y do centroide, nada mais é do que H do centroide. A profundidade aqui vertical do centro geométrico. E aí a gente pode colocar, então, a área em evidência, entender que esse seno de θ YC vai ser justamente a profundidade vertical HC do centro geométrico. E aí a belezura desse negócio é o seguinte, a gente sai de uma conta bastante elaborada, né, para a compreensão de que essa força resultante, ela nada mais é do que o produto da pressão que age no centro geométrico vezes a área. A pressão que age no centro geométrico sendo justamente a pressão da pressão atmosférica, mais a altura da coluna de líquido que está sobre esse ponto aqui, que seria o centro geométrico da superfície inclinada. Arthur está perguntando, professora, em relação à força de superfícies submersas, quanto maior for a área, maior vai ser a força numa mesma profundidade? Sim, né? Porque a força, ela não é dada justamente pelo produto da pressão vezes a área sobre a qual ela atua, então, quanto maior for essa área, maior vai ser a força. Certo?
numa mesma profundidade. Então, olha que beleza, né? A gente conseguiu uma expressão bastante simples para calcular a força resultante de uma coluna de líquido que atua sobre uma superfície que está submersa nesse fluido, né? Como sendo produto simplesmente da pressão que age no centroide vezes a área, certo? Só que eu dizer que a força resultante vale PC vezes a área só me dá a informação, pessoal, do módulo dessa força resultante, certo? Então, a magnitude da força resultante, ela pode ser calculada usando as coordenadas do centroide dessa superfície submersa. Eu não sei se vocês já antecipam isso, mas esse não vai ser o lugar onde essa força vai estar atuando, certo? Essa não é a linha de aplicação da força. Por quê? Porque a gente tinha dito, né, lá nesse primeiro slide aqui, por exemplo, que a pressão, ela aumentava a cada nível de profundidade. Então, aonde que estão concentrados os maiores valores de pressão? Níveis mais profundos, né? Isso aqui é uma distribuição linear da pressão. Então, para esses valores aqui, eu tenho pressões maiores do que esses valores aqui. E isso quer dizer para a gente que o ponto, né, a linha de ação dessa força resultante, na verdade, ela não é no centroide, ela está num ponto um pouco mais abaixo, certo? No que a gente chama de centro de pressão, certo? E aí, ó, veja que ele denomina esse ponto de pressão com as coordenadas Y' e X', certo? Seria as coordenadas desse ponto aqui, mais abaixo, certo? E agora a gente precisa saber aonde que está esse dito desse ponto, desse centro de pressão. Porque rapadura é doce, mas não é mole. É assim que é a vida. E aí o que acontece é que, para a gente estabelecer essa condição daí, a gente vai se utilizar do segundo critério, né, da segunda condição de equilíbrio. A primeira condição de equilíbrio a gente já usou para saber calcular o módulo, não foi? A gente já disse que esse somatório de forças tinha que ser igual a zero, que a única força que estava atuando era a pressão. Agora, para a gente poder determinar onde que essa força está sendo aplicada, a gente vai se utilizar do segundo critério de equilíbrio, segunda condição de equilíbrio. Ou seja, o momento causado pela força resultante, ele tem que ser igual ao momento causado pela força distribuída de pressão, certo? Sobre a superfície. Então, esse seria o nosso segundo critério de condição de equilíbrio. Então, o produto, ponto de aplicação vezes magnitude da força, tem que ser igual ao produto da integral de Y, né, PdA, de onde que a carga distribuída de pressão, ela está sendo aplicada. Certo? Então, aqui, pessoal, a conta é basicamente repetir grande parte do que a gente fez nessa primeira etapa. Então, Y' vezes a força resultante vai ser integral aí de YP0dA, né? Aqui eu estou separando justamente esse termo de pressão em P0 mais ρg seno de θy, que era o que a gente tinha usado no slide anterior, não é isso? A gente tinha usado essa expressão. P0, ρg, y seno de θ, né? E aí, a gente está fazendo o produto de cada um desses termos pelo y, que caracteriza o momento dessa carga distribuída. Então, o que vai acontecer é que, novamente, P0 é uma quantidade constante, pode sair dessa integral, e eu vou ficar com a integral aqui de y dA. ρg, seno de θ,
continuam sendo quantidades constantes, vão novamente sair dessa integral, e aqui eu vou ficar com a integral de y ao quadrado, né, esse y com esse y vezes o dA. Aí, quando a gente faz isso, né, a gente fica, então, com essa expressão aqui. A gente já sabe que a integral de y dA, como a gente viu no slide anterior, me dava o produto y do centroide vezes área, e essa integral de y quadrado dA, para a gente vai ser o chamado momento de inércia dessa área com relação ao eixo X. Que eixo X é esse, professora? Vamos olhar aqui na figura. Ele orienta aqui, ó, na figura da gente, um eixo que passa aqui, segundo a inclinação da superfície. O eixo Z é 90 graus com ele, né, perpendicular. E o eixo X é esse que está falando, saindo aqui desse plano, dessa página, né? O eixo X, ele sai desse plano, dessa página. Então, esse momento de inércia que está sendo representado aqui por essa integral de y quadrado dA, ele é justamente o momento de inércia dessa superfície com relação a esse eixo aqui que sai desse plano dessa página. Dúvidas até agora? Geralmente tem dúvidas nesse ponto já. Tá dando certo? Tá todo mundo entendendo o que a gente está fazendo? Deixa eu olhar aqui o chat. Eita, pessoal, hoje eu vou ter que correr, viu? Estão me lembrando aqui que às 2 horas eu vou ter a seleção de monitores para a mecânica dos fluidos e o povo já está já a prova é de 2 horas, tá bom? Eu já estava até perdendo a noção do tempo. Então, só para a gente concluir aí, achar essa linha de atuação da força, né? Então, esse momento de inércia, ele está relacionado com o momento dessa superfície aqui com relação a esse eixo X. Então, é como se eu pegasse essa superfície e quisesse avaliar o momento de inércia dela com relação a esse eixo X aqui, certo? Só que o que acontece? Nas tabelas de momento de inércia da superfície, geralmente os valores são computados como aqueles relacionados a eixos que passam pelo centro geométrico da superfície. Então, existe lá na parte de sólidos, tem bem extensivamente sendo explicado isso, o tal do teorema de eixos paralelos. O que o teorema dos eixos paralelos faz? Ele me diz que o momento de inércia de uma dada figura com relação a esse eixo X, que está distante do centro geométrico aqui, em uma distância igual a esse YCG aqui, ele é dado pela soma do momento de inércia dessa figura com relação a um eixo que passa no centro geométrico dela, mais a soma da área dessa figura vezes a coordenada, né, a distância do ponto do centro geométrico ao quadrado, certo? Isso aqui, pessoal, não é muito do escopo da mecânica dos fluidos, não, mas é só... É uma ferramenta que a gente usa para poder simplificar as nossas tratativas aqui, certo? E a gente faz isso por quê? Porque fica muito mais fácil a vida da gente. A gente tem esse valor de momento de inércia de um eixo que passa no centro geométrico de uma figura tabelado. Então, a gente pode consultar. Quando a gente faz isso, a gente substitui aquela integral de y quadrado dA por isso daqui, e CG mais a área da superfície vezes y do centroide ao quadrado, a gente pode novamente fazer algumas simplificações, né? Primeiro, se a gente colocar y do centro geométrico em evidência, a gente consegue ver que eu vou ter aqui P0 vezes A
mais ρg seno de θ, y do centroide, vezes a área. Então, esse termo daqui, ele pode ser ainda mais simplificado. Eu posso dizer que y do centroide seno de θ é h do centroide, certo? E aí, esse termo P0, ρg, hc, se vocês se lembrarem, é justamente como a gente fez para calcular isso aqui, vezes a área, é justamente como a gente fez para calcular a própria força resultante, o módulo dessa força resultante no item anterior. E aí, o termo que fica sendo carregado aqui, né, é justamente o produto ρg seno de θ vezes o momento de inércia daquela superfície que está submersa. Então, a gente consegue determinar com facilidade que a coordenada do ponto de aplicação da linha de ação da força resultante, ela é dada pela soma da coordenada do y do centro geométrico mais um termo aqui que relaciona-se com o momento de inércia dessa superfície e com a força resultante. Se, somente se, senhoras e senhores, se, somente se, P0 puder ser desconsiderado, ou seja, P0 atuar com o mesmo valor nos dois lados da superfície, a gente pode deixar de trabalhar dessa maneira para trabalhar com esta expressão aqui, certo? Mas eu ficaria muito atento, eu tomaria muito cuidado com essa expressão, porque vocês vão ver casos em que a gente tem a superfície estando de um lado sujeita a uma dada pressão com um dado líquido e uma pressão externa, e do outro lado da mesma superfície, outro fluido estando sujeito a uma outra pressão. Então, eu tomaria bastante cuidado com esta expressão aqui, preferindo usar essa, na maioria dos casos. Beleza? Então, temos alguns exercícios aqui, ó, assim, as tabelas aqui dos momentos de inércia das figuras, certo? E aí temos alguns exercícios aqui, tem também alguns exercícios lá no material de vocês, tá certo? Na segunda-feira, a gente retoma aí e tira as dúvidas e faz questões e o que mais vocês precisarem, beleza? Lucas está dizendo que não entendi, o Lucas Penaforte. Qual foi a parte, Lucas? A parte da translação do momento de inércia, né? Geralmente o pessoal fica mais encasquetado com essa parte, tá? Mas é assim, imagina que você tem a superfície, né? Isso. Pronto, eu já imaginei, que é geralmente onde dá nó mesmo. Você tem uma dada superfície, certo? E ela está distante do eixo que você está considerando, em uma distância que ele considerou aí, ele chamou na figura de YCG, essa distância aqui. Então, você tem uma figura aqui, o eixo que você está considerando está distante dela de uma quantidade YCG. A distância do centro geométrico até o eixo é YC, né? Então, o que o Teorema dos Eixos Paralelos me diz? Ó, o momento de inércia dessa figura com relação a esse eixo X aqui, que está distante, ele vale o momento de inércia dessa figura com relação a um eixo que passe aqui no seu centro geométrico, mais o produto da área dessa superfície vezes a distância entre o eixo do centro geométrico e o eixo X, certo? E essa distância aqui ao quadrado, né? Essa distância aqui vale justamente Y do centro geométrico para o nosso problema. Certo? Deu mais certo agora, Lucas? Pronto.
Aí, uma vez que a gente faz essa substituição, é basicamente rearranjo de fórmula, certo? Para a gente chegar naquela última expressão. Não tem muito mistério, não. Tá? E aí, a gente consegue usar os valores de momento de inércia de um eixo que passa no centro geométrico, o ICG, que são valores tabelados. Certo? Valeu, meu povo, eu realmente tenho que ir, mas qualquer coisa, estamos aí, mandem as horas, as notícias e as ordens, tá bom? Valeu!